Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, boa noite. Está entrando no ar o programa da nossa Web Rádio Cristo Consolador, Refletindo com Jesus. Aquele programa diário, das 6 horas, onde nós aproveitamos o momento para aprender mais com o nosso mestre, refletir sobre suas palavras, sobre sua mensagem, sobre seu exemplo. Eu sou Rubens Almeida, apresentador do programa Por Dentro das Escrituras, que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 21 horas. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos fazer nossa oração inicial, rogando ao nosso Mestre Jesus que tenhamos um programa com muita paz, com muita harmonia, com muito aprendizado. Que todos nós, nesse momento, os amigos que virão posteriormente, possam usufruir da mensagem, possa partilhar, levar o Evangelho aonde for necessário. Que todos nós façamos brilhar nossa luz para que cresçamos aos olhos do Mestre e ao nosso Pai. Que assim seja. Bem, queridos, vamos ver quem já está aqui conosco. Célia Santiago, boa tarde, uma iluminada para todos, uma tarde iluminada. Vamos ter esta tarde, esse finalzinho de tarde, esse início de noite, muito iluminado com as palavras de Jesus. Bem, queridos, hoje a mensagem escolhida é a mensagem do que está no livro Vozes do Grande Além. É uma mensagem, é um livro com diversos autores, diversos espíritos participaram desse livro, e é bem interessante escolhi por essa passagem, essa mensagem. Ela é a mensagem que apresenta o livro, né? É a mensagem que vai colocar a pauta do livro. E ela é uma mensagem muito importante no sentido de compreendermos muito do que é esse Cristo ressuscitado, esse Jesus ressuscitado. É a primeira mensagem do livro, é a mensagem que apresenta, e nós vamos ler agora. Ante o divino ressuscitado. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se haviam ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, exclamando: Paz seja convosco. Está em João, capítulo 20, verso 19. E Emmanuel comenta, essa é uma mensagem do dia 29 de maio de 1957, lá em Pedro Leopoldo. Emmanuel vai comentar o seguinte: Senhor, o primeiro culto cristão depois de tua passagem pelo túmulo foi uma reunião de teus discípulos, junto aos quais ressurgistes do grande além, instalando com a tua autoridade sublime o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos do plano espiritual. Mestre divino, trazias aos seguidores mergulhados na sombra a radiosa claridade que fulge além dos portais de cinza. Falaste depois da morte, e a fé levantou-se nos corações, restaurando a esperança e a alegria. Falastes depois da morte, e o amor que trouxestes ao chão do mundo
refloriu em bênção de fraternidade, frutificando as obras de compaixão e justiça, entendimento e solidariedade, refazendo o sentido da civilização, por desfazer milenárias algemas de viciação e de ignorância, em favor da liberdade moral dos povos da terra. E aqui, a partir daí, amanhã Emmanuel vai falar sobre o livro em si, ele vai dizer. Aqui também, nessas páginas, falamos nós, alguns amigos, de retorno à convivência dos companheiros ainda na experiência humana, tentando algo dizer-lhes do teu evangelho de redenção. Digna-te, Senhor, abençoar-nos o esforço humilde, converter-nos a palavra em alimento de otimismo e consolo, amizade e compreensão no serviço do bem. E que todos nós, os pequenos aprendizes da tua lição divina, encarnados ou libertos do corpo físico, novamente reunidos na leira da renovação e progresso que nos compete lavrar, possamos ouvir-te a celeste mensagem de confiança e encorajamento. Paz seja convosco. Essa mensagem é muito interessante, esse livro é maravilhoso. Essa mensagem de abertura é interessante, porque ela vai pautar na ressurreição, na grande importância da ressurreição. Ela vai pautar na ideia do culto. Tanto que a primeira coisa que Emmanuel vai dizer é: Senhor, o primeiro culto cristão, depois da tua passagem. Quer dizer, depois de Jesus estar ressuscitado, ressurreto, ele vai ter a primeira situação em que vai acontecer um culto. Na ideia que precisamos entender de culto ser, né, da ideia de igreja, de congregação, não igreja com suas especificações, mas de grupo que se reúne para falar da Boa Nova, grupo que se reúne para buscar um autoconhecimento, um avanço espiritual. Né? E a primeira coisa que Jesus faz é formar esse culto. Formar um grupo de amigos, estar ali no grupo de amigos que foram seus muito próximos durante 3 anos, aproximadamente, e ali instalar, através da sua autenticidade, da sua autoridade, esse intercâmbio, mostrar, Emmanuel vai deixar claro, a importância daquele momento, daqueles homens que estavam muito atemorizados, muito fragilizados, estavam fugindo, estavam escondidos, com medo de tudo que poderia acontecer com eles, até porque Jesus já tinha dito a eles que eles iriam sofrer aflições, e Jesus já tinha dito para eles que eles iam sofrer muita perseguição, e eles estavam nessa situação. Eles estavam mergulhados na sombra do medo. Eles estavam mergulhados na sombra do apavoramento com a questão do que aconteceria com eles, com seu corpo principalmente. Eles viram o mestre ser torturado, eles viram o mestre ser crucificado. E eles esperavam que, fugindo, desanimados, não levariam a Boa Nova a lugar nenhum, se não fosse a ressurreição do Cristo. E essa ressurreição, esse primeiro culto que Jesus ministrou ali entre eles, mostrou essa grande força, essa fé que faz com que o coração daqueles homens voltassem a pulsar com coragem, com força, com determinação, restaurando a alegria, restaurando a esperança, restaurando o ânimo, tendo bom ânimo de seguir em frente. Quando Jesus volta nesse momento para fazer esse culto entre seus amigos, esse primeiro culto, ele traz fraternidade. Ele vai fazer com que essas obras frutifiquem, mostrando a esses homens que toda obra frutifica, toda obra no bem, toda obra pelo amor, toda obra pela caridade, ela vai frutificar, porque ela vai ter justiça, solidariedade. E é importante que é neste momento que Jesus muda o sentido da civilização. Muitas vezes nós temos a ideia de Jesus ser esse divisor de águas, claro, mas colocamos sempre na ideia do que ele falou, do que ele fez, da sua vida, do seu nascimento, e um dos motivos da escolha desse momento, desse tema, é o momento de próximo ao Natal, é o momento do ano onde nós mais pensamos em Jesus, ou falamos em Jesus, por meios tortos, mas temos essa possibilidade, essa condição de falar e pensar mais em Jesus do que nos outros meses, mas o importante de tudo isso, esse sentido de civilização que Jesus nos trouxe, essa revolução no pensamento humano, se deu única e exclusivamente
pela ressurreição. Única e exclusivamente pela ressurreição. Se Jesus não ressuscita, nada do que ele falou seria levado a toda a terra. Nada do que ele exemplificou seria colocado nos pergaminhos para que fossem guardados. Nada do que ele falou, do que ele fez, do que ele viveu, estaria em grandes lembranças para sempre. Porque aquele momento, neste momento, antes da ressurreição, os apóstolos estavam amedrontados, estavam sem fé, sem esperança. Então, é muito importante nós lembrarmos, nesse momento em que comemoramos, aspas, tá? O nascimento de Jesus, lembrar da importância da ressurreição e desse primeiro culto que Jesus faz. Dessa primeira reunião entre amigos para falar, para ponderar sobre a Boa Nova, para ter nossos pensamentos, nossas reflexões, como estamos fazendo agora nesse momento, essa congregação de amigos que está nesse momento, estarão vendo posteriormente, de estarmos juntos, lembrando as palavras de Jesus. Se um ou mais estiverem, se dois ou mais estiverem falando sobre mim, falando sobre Deus, falando sobre a Boa Nova, ele estará lá. Jesus está aqui nesse momento. E Jesus se mostrou para aqueles apóstolos neste primeiro culto, dando a eles a primeira questão, a primeira palavra de paz, que eles tivessem paz no coração, que eles tivessem tranquilidade, que eles tivessem ali a possibilidade de levantar, ter ânimo e levar a Boa Nova. Sem Jesus ter ressuscitado, ter retornado a esses homens, nada disso teria acontecido. Então, a ressurreição dos pilares da fé cristã. Nós só acreditamos em Cristo, nós só somos cristãos, nós só temos Jesus como mestre porque ele ressuscitou. E a partir dessa ressurreição e de toda a coragem que ele deu aos seus apóstolos para levar a palavra, para levar a Boa Nova, é que nos fez cristãos. A partir do momento que Jesus volta e faz com que todos esses homens sigam pelo mundo conhecido, levem essa palavra, sofram muito, todos eles sofreram muito, fisicamente, moralmente, mas estavam fortes na fé, porque eles viram o Cristo ressurreto, porque eles viram o Cristo ressuscitado. Porque ali Jesus mostrou de forma cabal a sua divindade. Ali Jesus mostrou de forma absoluta que ele era esse profeta, que ele era esse filho de Deus que ele mesmo dizia, que ele era esse Messias prometido, que há muito tempo não se via entre os judeus, 300 anos sem se ouvir um Messias, sem um profeta. Então, e além disso, com essa ressurreição, todas as previsões, todos os vaticínios que encontramos nas Escrituras Sagradas, quer dizer, no Antigo Testamento, se completam. Tudo ali se encerra com essa volta de Jesus depois da morte, com essa volta de Jesus pós-túmulo. Tudo foi profetizado e encerrado ali na ressurreição. E essa ressurreição de Cristo nos dá esperança, nos dá conforto, vai nos mostrar que a morte não é o fim. Por mais que ele o tempo todo tenha falado isso, deixado em parábolas, em vários provérbios que nós vamos conhecer através das palavras de Jesus que foram criados posteriormente, através dos seus discursos, dos sermãos, tudo isso Jesus dizia, e ele mostra nesse final, nesse momento, que o túmulo não é o final da nossa vida, não é o fim, mas é o início de uma vida nova, é o início de algo novo, é o início de algo muito mais importante da nossa vida real. E essa ressurreição, essa ação do Cristo, esse culto que ele faz ali naquele momento, ele vai trazer a promessa da vida eterna. Os apóstolos vão ver ali, quando Jesus dizia que era o caminho, a verdade e a vida, e essa vida era eterna, Jesus está mostrando ali de fato para aqueles homens ainda amedrontados. Com a ressurreição do Cristo, nós vamos ver o poder de Deus sobre a morte, eles vão ver o poder de Deus além, muito além de tudo que eles podiam pensar e imaginar. Muito embora eles já tinham visto a Lázaro, tinham visto outras, a filha de José, essas pessoas que saíram do túmulo através de Jesus,
mas sabendo que era uma questão natural, que a medicina explica, que tudo é explicado, mas agora eles estão vendo o mestre ali, depois de 3 dias, né, no terceiro dia, ali na frente deles, isso mais à frente ainda de Jesus ter saído do túmulo. Então, é a mostra da garantia da vitória final de Cristo sobre o mal e a injustiça. É a garantia que, mesmo sendo torturado, humilhado, sacrificado, ter seu corpo vilipendiado ali na crucificação, ele venceu a injustiça, ele venceu o mal, porque ele estava ali na frente deles, levando, fazendo com que eles tivessem ânimo para levar a boa nova. Então, essa ressurreição do Cristo, desse Cristo que comemoramos no final de dezembro, é um chamado à nossa transformação pessoal. É um chamado a uma busca pela nossa santidade, pela nossa transformação interior. Santidade no sentido não de virarmos um santo, mas de nos elevar a Deus, de levar nosso pensamento, modificar nossa vibração, refinar nossos intentos, nossas vontades, frear nossos desejos mais difíceis. Então, é um momento onde nós vamos ver Jesus dizendo que vamos sim, podemos sim estar na vida eterna e mesmo aqui ainda na matéria, podemos e devemos nos transformar. É Cristo fazendo uma união conosco. Cristo, quando está ali naquele momento, com seus, vamos pensar, né? Ele está ali com seus vários discípulos, alguns, os apóstolos, os 11, vários outros discípulos. Ele faz ali uma comunhão com seus irmãos. Ele faz uma comunhão conosco. Ele mostra a partir daquele momento que ele vai estar conosco como ele prometeu. Naquele momento, nós vamos fazer parte desse corpo que é a congregação, desse corpo que é a ideia de igreja, com I minúsculo, tá? Não a igreja como nós conhecemos, mas o grupo de pessoas que está pensando, falando e vivendo a boa nova, que está pensando numa nova forma de vida, nessa revolução que Jesus fez na humanidade, no nosso pensamento. E esse momento de Jesus é uma definição fundamental, é uma situação fundamental que vai definir a nossa fé. Como eu coloquei antes, nós só acreditamos no Cristo, nós só divulgamos o cristianismo, nós só temos tudo que nós temos com relação a Jesus, a Boa Nova, porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou e deu ânimo a todos os seus apóstolos, a todos os seus discípulos. Todo o tempo que passou Jesus aqui ressuscitado entre nós foi um momento de trabalho naquelas almas, para que chegasse ao final, o momento de Jesus ascender aos céus, eles fossem tomados pelo fogo do Espírito Santo, como ouvimos, como lemos na Bíblia, mas aquele fogo, no momento em Pentecostes, onde vai acontecer todo esse fogo que vai avivar aqueles homens, que vai fazer que eles levem a boa nova para todo mundo, sem medo, com coragem, com vontade. Eles vão com toda a disposição de meu mestre se sacrificou por nós, mas ele está conosco. Então nós vamos nos sacrificar também por ele. É sempre lembrar Paulo de Tarso, não basta seguir o Cristo, não basta acreditar no Cristo. Nós precisamos sofrer pelo Cristo. E isso esses homens fizeram porque Jesus foi ao meio deles e diz: paz esteja convosco. Eu estou aqui como eu prometi. Saiam dessa área nebulosa, cinzenta, escura, que era o medo que eles estavam, que era o temor, que era a aflição, que era a desesperança. Jesus tira isso tudo, né? E, principalmente, vai nos fazer ali mostrar que todos aqueles homens são santificados e é o momento de buscar a nossa salvação. É fundamental aproveitar esse momento, falando da ressurreição, que normalmente comemoramos lá no próximo ao meio do ano, fazendo essa ligação com essa ideia de ser, agora em dezembro, o nascimento de Jesus, é lembrar da importância da vida de Jesus. Mais do que qualquer coisa, lembrar deste período final,
que deu a todos nós todo o fundamento para que nós pudéssemos ter a nossa fé cristã. É o momento que nós vamos ter fundamento para a nossa salvação, nossa santificação, nossa glorificação, tudo no sentido de autoconhecimento, seguir o Mestre, buscar o autoconhecimento, reconhecer nossas falhas, porque é em nossas falhas é que nós crescemos, nas nossas falhas é que nós temos a glorificação divina, porque é Deus olhando para nós, Jesus olhando para nós, nossos espíritos amigos, e percebendo que nós estamos buscando dentro de cada um de nós as nossas dificuldades para que possamos crescer, domar nossos desejos mais sombrios e se fazer um novo homem através desse convite que Jesus faz para uma comunhão com Ele, todos nós com eles. E é muito, muito importante lembrarmos que é uma grande notícia quando Jesus volta dos mortos, volta da mansão dos mortos. É uma grande anunciação. Lembre-se, Jesus ficou 40 dias entre seus apóstolos, entre seus amigos, ainda se comunicando com eles eventualmente. E é uma grande notícia, um grande testemunho de como viver o Evangelho, esse final, não da vida de Jesus, no sentido, né, mas desse retorno que ele tem depois do túmulo. Nos fazendo mostrar o quanto é importante nós lembrarmos constantemente, celebrarmos a vida, mas lembrarmos que esta vida material é transitória, é para aprendizado, é educacional. Posteriormente, vamos estar retornando para a nossa vida verdadeira, nossa vida real, que é a vida do Espírito. E tendo essa oportunidade de nós buscarmos essa comunhão com Jesus, é o mais importante. E nesse momento, esse período onde nós ajuntamos em família para celebrar Jesus, celebrar o nascimento de Jesus, é o momento de nós lembrarmos não só do nascimento, né, como eu coloquei esse nascimento entre aspas, questão de data, mas de celebrarmos toda a sua vida e agradecer muito a Deus a possibilidade que nós tivemos de Jesus ter sua ressurreição entre nós, para nos mostrar que tudo era real, que todas as previsões, tudo sobre ele se realizou, que tudo que ele falou, ele vem reforçar e vem mostrar que é de fato a realidade. Esse Jesus, quando nos retorna, volta aos seus apóstolos, é a grande oportunidade que nós temos de reconhecer a sua divindade e lembrar que precisamos, sim, seguir seus passos, ter Jesus como modelo e guia, para que nós possamos, um dia também, poder estar, muito mais do que nós estamos hoje em dia, muito, muito mais na comunhão direta com Jesus e, naturalmente, com uma comunhão direta com Deus. Né? Nesse período do livro de João, ele vai narrar todo o momento, desde a saída, desde a crucificação, o seu enterro na caverna, Maria Madalena voltando e tendo ali a conversação com Jesus, ela narrando tudo aos apóstolos. João vai falar, está contando toda essa história nesse momento. E tem um trecho muito interessante, porque é exatamente aqui na aparição com os apóstolos. E pouco depois é muito bacana, né? Depois que ele diz, a paz esteja convosco, que ele vai dizer, dito isso, mostrou-lhe a mão e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou também, eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo, a quem perdoares os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes lhes serão retidos. Então, Jesus fazendo esse chamado, e quando ele faz esse chamado, né, quando ele sopra, a ideia dele soprar ali, levar o Espírito Santo àqueles homens, dar coragem àqueles homens, que seja assim com todos nós também. Que todos nós possamos, em todos os momentos do ano, lembrar de Jesus ressuscitado, lembrar que ele pede ao Pai que a paz esteja conosco, que ele teve a permissão do Pai de retornar, e ele faz
né? Assim como o Pai colocou para fazer esse trabalho, Ele está colocando a todos nós também para levar a boa nova. Nós somos esses homens que estavam ali amedrontados, assustados. Nós temos as nossas dificuldades, mas lembremos, Jesus soprou sobre eles. Jesus sopra constantemente sobre nós. Nos chama ao trabalho constantemente, nos dá ânimo constantemente, diariamente. Basta nós termos o ouvido de ouvir. E nós vamos sentir essa respiração, esse bafejo de esperança, de fé, de força, de ânimo, para que todos nós possamos fazer parte desta congregação, sermos esse discípulo do Mestre e sermos trabalhadores, colaboradores do Mestre, no sentido de levar a boa nova para todos os lugares onde nós formos. Nós temos que ser esse Cristo. As pessoas precisam nos olhar e perceber a nossa transformação e que nós estamos levando a paz para todos, porque nós já estamos em paz, porque estamos com o Mestre. Queridos, muito obrigado por me assistirem. Célia Santiago, Maria Cristina, Albertina, Célia Zacarias, muito obrigado. Célia Zacarias desejando a todos os queridos irmãos de Ideal Espírita muita paz, muita luz com Jesus. E vamos ter, sim, sempre muita luz se seguirmos constantemente os passos do nosso Mestre. Me despedindo de uma última participação do ano, que todos nós temos um final de ano com muita alegria, com muita harmonia, com muita tranquilidade, muita paz no coração, principalmente, e que iniciemos o próximo ano com muito trabalho, com muita vontade de sermos servidores do Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.